Boa noite aí, pessoal. Esperando 2 minutinhos. Um horário diferente hoje, eu vou explicar por quê depois. Vou esperar 2 minutinhos, né, para o pessoal entrar, pra gente iniciar. Vamos lá. E aí? O pessoal aí já tá mandando de onde é, Taubaté, né? Não vi, acabei de ver agora. Ricardo, um abraço, Ricardo. Pra todo mundo aí que tá entrando. O pessoal tá achando que eu vou dar aula hoje, né? Eu vou falar muitas novidades, mas hoje vai ser uma live meio diferente. Também não é nada que saia do assunto Covid-19, logicamente, né? Como eu falei. Mas assim, na verdade eu acho que todo mundo já assistiu muita coisa, né? Muitas lives sobre esse tema. E ainda até entendo que exista muita confusão, mas eu sempre falo que, na verdade, eu mesmo, né? Estou estudando, estou passando para frente esse tema, não só para mim mesmo saber conduzir, mas também para ajudar os colegas, ajudar as pessoas, mas no fim das contas todos que estamos aqui estamos querendo trazer um pouco de informação para as pessoas e ver o feedback, etc, né? Mas eu acho que a razão principal é mais por vocês, né, que estão aí. Então eu vejo o pessoal fazer muita live, colocar os especialistas, colocar um monte de gente aí relevante, mas na verdade quem tem mais relevância nessa história toda é cada um que está aí do lado de lá, né, dessa conversa. Então eu pensei em fazer alguma coisa diferente, porque assim, às vezes o pessoal pode ficar com a impressão, é óbvio que a gente dá uma estudada antes de fazer uma live, né, a gente vai tentar delimitar o assunto, mas a pessoa pode ficar com a impressão que a gente sempre vem com uma pauta, uma cola, e até os colegas que eu fiz live até agora, né, tanto que eu fiz nos respectivos perfis e no meu perfil mesmo, eu não costumo fazer pauta, apesar de que o pessoal pensa que a gente tá com uma colinha. Se vocês olharem aqui, não tenho nada disso, mas na verdade eu queria que quem fizesse a live hoje fosse eu com vocês aí desse lado, né? Então por isso eu primeiro vou delimitar, obviamente a gente não vai ficar aqui fazendo consulta, etc. Mas, como vocês sabem, tem um botãozinho aí que vocês podem solicitar para participar da live, né? Cada um que abre pode participar. Então, como é que eu pensei aqui? Eu vou aleatoriamente, né? Ver quem solicitou, vou colocar você aqui. Você vai dizer de onde é, a gente vai fazer uma introduçãozinha, né, o nome de onde é, e vai fazer uma pergunta. Agora eu queria que assim, primeiro, não consulta, tá? Fique claro, eu tô com meu menino com febre aqui agora, não sei o que, porque assim, a importância disso aqui é didática, né, não é uma consulta. A segunda coisa, vamos delimitar o assunto, onde eu estudo mais, onde eu sei falar mais, é sobre Covid-19 em criança. Eu estudo muito isso, e eu acho que tem colegas muito mais capacitados do que eu para falar a parte de adulto, condução de adulto, uma série de coisas. Então eu queria que as pessoas entendessem que há um limite. E a terceira coisa é entender o seguinte, eu não vou responder talvez a tudo, eu não vou ter certeza de tudo, como recentemente eu coloquei para vocês num post. Ninguém tem certeza de tudo. Quanto mais certezas as pessoas te disserem que têm, provavelmente mais elas estão erradas, né? A gente tem linhas de pensamento que a gente está tentando trabalhar no meio de uma loucura dessa. Então, eu peço que cada um vai lá, puxa lá no início, eu tenho para solicitar, acho que tem um botãozinho lá que vocês solicitam, e para ser bem objetivo, de onde é, como é, pergunta, eu respondo, aí tiro a pessoa, já abre espaço para outra, ok? Vamos fazer assim? E aí a gente faz uma live bem dinâmica, diferente, eu não vi ninguém fazendo isso. Eu acho que assim, todo mundo que vem acompanhando essas lives, essas coisas, talvez fique com muita vontade de perguntar algumas coisas e não consegue. E eu não consigo dar conta eu já falei, direct é uma loucura, queria que mostrasse, né, negócio de direct. E aí, vamos fazer assim, tá bom? Vamos começar. Não tenho vergonha, né, também. Imagina a vergonha que eu tive que superar para participar desses negócios aqui. Então,
Não tenho vergonhas. Vamos lá, vou colocar, viu? Tô colocando, o povo tá correndo. Tudo bem, quer correr, corre. Não vou brigar se correr também. Chamei um aí, vamos ver se ela aparece. Olha aí. Pegou. Troca a tela, troca a tela. Tá mirando a parede. Vira a tela. Vamos lá. Eu acho que é rede, mas vira a tela. Se não aparecer já já, eu vou ter que chamar outro. Então vamos para outro, né? Depois o povo tá correndo, viu? Vocês pensavam que era outra coisa, né? Mas para você ver. Mais um aí entrando. Boa Boa. noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, doutor Flávio? Como é que é seu nome? Laís, Laís de onde? sou de Areia. Areia aqui do lado, rapaz. Cidade Isso, maravilhosa. isso Muito mesmo. bem. E aí, Laís, tudo bem? Me conta aí, qual é a tua dúvida? O que é que Tudo você bem. quer perguntar? Na verdade, doutor Flávio, eu tenho feito um trabalho voluntário aqui com o pessoal da Secretaria de Saúde, né? Eu sou eu sou bióloga, mas sou doutora em botânica, mas a minha linha de pesquisa é conservação da biodiversidade e genética de populações. Está Maravilha. totalmente interligado, né, com a questão Sim. de pandemias. E uma dúvida, assim, eu tenho ajudado eles na construção de textos e de coisas que facilitem a construção de protocolos, porque a gente sabe que os profissionais da saúde básica, eles trabalham muito, muitas vezes não tem condição de ler, né? Então, eu estou fazendo o meu papel como cidadã nesse momento, tentando ajudar de forma voluntária. Acho que eu já até falei isso num post contigo, mas Perfeito. eu sei que são muitos seguidores, você não deve lembrar. Enfim, e hoje a gente fez uma live justamente sobre mitos e verdades. E uma dúvida que uma pessoa me perguntou e eu tentei responder o questionamento justamente embasada numa live que você fez sobre os testes, né? Ela me perguntou o seguinte, que eram 5 pessoas numa casa, moravam todas juntas, 3 testaram positivos e 2 negativos. E aí eu tentei explicar aquela dinâmica, né, da qualidade da amostra, tempo de coleta, assintomáticos, tudo aquilo que a gente já sabe que interfere. E aí eu queria que você, né, dissesse se tem mais alguma novidade em relação a isso, se esse raciocínio realmente. E aí ela me perguntou assim: e o que seria indicado? E aí você me disse a resposta estava certa também, que a gente tem que avaliar os casos individualmente, né? Ver qual foi o período de coleta, qual foi o tipo de teste que foi feito, se foi o sorológico, se foi o RT-PCR, e avaliar se algum deles estava assintomático durante o período de coleta. E eu respondi nesse sentido. E fiquei me questionando depois se tinha sido clara, se é isso mesmo, se a gente tem alguma coisa que pode acrescentar nessa resposta. Laís, é bem interessante. Primeiro, parabéns pelo trabalho, é isso mesmo. Eu sempre falei desde o início, né, que a pandemia tem que gerar solidariedade. Cada um que possa doar um pouco do seu conhecimento na sua área ou adaptar para ajudar, a gente já vai estar ampliando digamos, essa luta, né? Porque fica parecendo que essa luta é uma luta só da saúde, mas não é só da saúde, né? Na verdade, a gente tá vivendo um momento onde a gente tem que reavaliar várias coisas no mundo que puderam facilitar para o surgimento dessa pandemia e tentar trabalhar com formas de evitar próximas pandemias ou pelo menos de conter, né? Isso isso é transdisciplinar, né? Isso vai além da saúde, isso passa por várias áreas. E aí sobre essa questão dos testes é um problema, porque é o seguinte, é isso que você falou. Primeiro, né? A gente tem que saber quem fez o teste, quando fez o teste, se teve sintoma, se não teve sintoma, qual o teste, porque também existem testes com desempenho já provado que não é tão bom. Tem outro fator muito importante, é que muitas vezes os testes, somente testes rápidos, eles têm um limite de detecção.
Então, Sim. se essa pessoa teve uma infecção leve e não produziu tantos anticorpos, ou vai produzir mais tardiamente, isso já se mostrou, o teste vai dar muito um falso negativo, né? Então, assim, eu sempre digo que talvez se a gente trabalhasse assim, surge uma pessoa sintomática com síndrome gripal numa casa com 5 pessoas. E nós, imediatamente, a providência principal é avaliar essa pessoa sintomática e, se for o caso, determinar o isolamento ou o encaminhamento para um tratamento, para um internamento, se for o caso, né? Essa pessoa vai ser acompanhada. Os demais vão entrar no esquema de isolamento domiciliar junto com ela, isso é também determinado, e testagem é uma coisa que não é obrigatória, as pessoas ficam querendo, mas aí o que é que acontece? A testagem, ela muitas vezes não vai ajudar, o que vai ajudar nos primeiros 14 dias é o isolamento e o acompanhamento. E aí, muito provavelmente, ou essas pessoas não pegaram a doença mesmo, por algum motivo, elas podem ter, inclusive, como a gente já viu, imunidade cruzada por contato com outros coronavírus, que eu chamo os coroninhas, né? É É um isso que eu falei para ela. Eu disse que, porque a gente sabe que tem outros tipos de coronas, né, que acometem os seres humanos, que inclusive são responsáveis pelos resfriados comuns que a gente tem ao longo do ano, né? isso. Eu vejo também, doutor Flávio, que as pessoas elas não estão sabendo diferenciar os tipos de testes. Elas acham que o teste sorológico é um teste que é tipo 100%, né? A gente já sabe Não até que o é, RT-PCR não é não 100%, é, né? se a coleta for Não mal é. feita, não vai lhe dar, vai dar um falso Eles não negativo. entendem que o teste sorológico ele não mede carga viral, né? Não mede vírus, é somente a imunidade, falando assim bem popularmente. Isso. E que a imunidade produzida ela pode variar de pessoa para pessoa, né? E que pode nem estar relacionada ao coronavírus. Então, isso é uma coisa que eu acho que a população está muito confusa, muito. Mas Eu eu acho acho que que, olha, Laís, eu acho que teve muita desinformação. A gente confessa que foi muito difícil lidar com a situação, que a gente tinha muito pouco tempo para dar respostas, né? sim, Então, no início, se desenharam testes com desempenho muito ruim, não levaram em conta todas essas situações. Então, enfim, a gente precisa, primeira coisa, mostrar para as pessoas que o principal questão é diagnosticar e isolar precocemente o sintomático. Os outros acompanharem. Se vão fazer teste ou não, deixa para após o período de isolamento ou se tornarem sintomáticos durante o isolamento. Porque, na verdade, um teste negativo não significa que você não possa ser imune e um sim, teste fraco positivo pode significar um falso positivo também. Então, verdade. assim, no começo, todo mundo foi fazer teste. Eu mesmo fui, fiz uma sorologia para quê? Eu não tive sintoma. Então, assim, enfim, é desespero. Mas agora a gente está com a cabeça mais no lugar. E as pessoas têm que entender que, assim, talvez a gente possa desenvolver formas futuras, algum teste, que a gente possa verificar essa imunidade celular. Eu acho difícil, porque são testes muito complexos, que é a que a Sim. gente acha que as pessoas permanecem por mais tempo. Mas, enfim, eu falo que a gente está testocêntrico, né? A gente só olha para o teste. E a gente tem que olhar muito, muito, muito para a situação individual, como você mesmo Isso falou. É isso aí. mesmo. Eu falei isso com elas e assim, eu espero que a gente, que quem puder, né, faça o que puder ajudar. Eu acho que isso é uma questão de Faz responsabilidade social nesse momento, né? muito bem. Olha, obrigado. Vamos passando, viu? Eu não poderia Eu que conversar mais tempo com agradeço. você, Tudo mas bem. aí eu vou fechar, vou abrir outra pergunta, Tá continuo com o bem. Tô de trabalho. Eu acho olho. que é isso. A gente se unindo, as áreas diversas, a gente vai pensar num futuro que essa solidariedade pode significar muita coisa para o mundo. Eu espero, né? Eu espero que o ser humano não nos decepcione Eu, a cu- eu médio costumo, prazo. eu costumo dizer que se a gente não sair melhor do que era durante essa pandemia, não tem A mais gente jeito, né? A gente desiste, né? tá num evento de extinção em massa mesmo. É fogo. Mas vamos torcer, né? Vamos rogar a Deus que Isso as pessoas mesmo. parem para refletir um pouquinho. Um abraço, viu? Tudo de bom. Agradeço. Tchau. Tchau. Vamos lá, minha gente. Continua. Vai ser assim a dinâmica. Vamos lá. Tô pegando a primeira aqui. Olá, Olá! tudo bom, Olá! doutor Flávio? Como é teu nome? Caterina. Caterina.
Caterina é da saúde, não é isso? É médica? Sou colega médica sua, é um prazer, sou sua seguidora, sou sua fã também. Na verdade, era mais uma troca, uma curiosidade Você com é os de onde, colegas. Catarina? Só Fortaleza. Fortaleza. Tem muita gente do meu coração que é daí do Ceará, viu? Tem até um colega, Eugênio, Felipe, são figuras e Fortaleza, terra maravilhosa. Mas Eu legal, conheço, eu conheço. muito bom. Doutor, na verdade era uma troca assim de experiência, uma pergunta. Eu tenho visto muito. Aqui no Ceará não tem época de dengue, é dengue todo tempo, é o ano todo, né? E Aqui eu tá. tenho percebido os pacientes que estão internando aqui no hospital que eu trabalho, essa concomitância da dengue com Covid. Um diagnóstico muito difícil inicialmente, fica muito Nossa. difícil. A gente interna e inicia 2 protocolos, aquela hidratação padrão dengue, e começa a medicação do Covid. Quando evolui, vai ver, as plaquetas caíram a nível de dengue mesmo, concentra o sangue e dá Covid positivo. Então, assim, a minha pergunta é: a gente está manejando isso meio que no escuro, fazendo os 2 tratamentos. Tem algum trabalho? Se você leu alguma coisa disso, assim, A gente vê relatos de co-infecção, sabe, Catarina? Eu só fico me questionando o seguinte: primeiro, né? Será que esse PCR para COVID, será que o exame significa co-infecção ou se são pacientes que têm um PCR persistentemente positivo, como alguns, e aí ele interna com dengue, você sim, faz o PCR por conta dos sintomas, ainda dá positivo, não infectivo, né? E aí, se a gente, por exemplo, fizesse uma sorologia para COVID nele, já mostraria uma um dengue IgG. recente, mas não atual, né? Isso é um ponto. Tô O segundo entendendo. ponto é assim, eu acho que a gente só consegue diferenciar se a gente tiver a mão MS1, né? Se a gente tiver a mão um exame precoce para os dois. Entendi. Porque aí, assim, para você dizer que tem co-infecção, você teria que ter um RT-PCR e, quem sabe, conseguir fazer carga viral, sintomas digestivos, e teria que ter pelo menos um MS1, porque assim, a gente não faz isolamento de dengue, PCR, nada. Então, a gente lançar a mão disso. Então, eu falo que é um desafio, mas eu não acho impossível isso, né? Porque a gente está vivendo época pós-chuva aqui, né, na nossa região, inverno, nosso inverno de chuva, e as arboviroses vão andar concomitantes. Mas eu pergunto, tiveram um pico aí recentes de Covid. Será que esse Sim. paciente, ele está com dengue, teve Covid algum tempinho atrás, ainda está vivo? Ou será que é concomitância? Essa resposta eu acho que é por aí. É por aí. Cheguei até a pensar se será que esse vírus não pode ser transmitido pelo mosquito. A gente chegou até a se perguntar aqui entre os colegas, não sei, não há limites para esse vírus, a gente ainda não sabe. Mas estou com vontade até de fazer um estudo, de pegar o perfil de Acho pacientes que que valia a pena. participaram. Porque aí eu pensaria assim, você tem que colher PCR, você tem que fazer pelo menos um NS1 para dengue, ou você fazer uma sorologia nos pacientes com suspeita de Covid-19 e dengue e fazer um NS1 para a gente ver se ele já tiver um IgG alto e der um NS1, na verdade é dengue ou teve Covid recentemente. Estou entendendo. Eu acho que é por aí, mas eu compartilho da sua preocupação, e não só dengue, eu tenho visto chikungunya também simulando, inclusive, síndrome inflamatória, porque os sintomas são, né, complicados, mas é um desafio, viu? A gente acaba dosando as provas inflamatórias também, vai vem. Tá tendo muita coisa, a gente tem aprendido muito, mas foi legal essa troca, Eu esse acho que outro sim, olhar. separar o joio do trigo vai ser mais pelos sorológicos, né? Porque, por exemplo, linfopenia vai ter em dengue e Covid. Sim, Plaquetopenia pode ter em também, dengue e Covid. também. Alteração das células inflamatórias também. Eu acho que serão as sorologias e esses testes mais de identificação que a gente vai conseguir separar. E o jeito Tô entendendo. É por aí o ruim é mesmo. decidir se vai precisar no paciente mais grave fazer anticoagulação ou não. Tem que definir antes se é dengue ou não, né? Pois é, a gente acaba pedindo dedímero
dependendo, algumas vezes. Mas a gente nem tem muito referencial de delímero em dengue, né? Se aumenta também como prova de atividade inflamatória aguda, é confuso, é E complicado. demora para cair também, às vezes a gente quer se guiar por ele, mas ele não baixa logo, é um problema. A gente tem aprendido muito no Como dia eu a dia. falo o seguinte, medicina só é fácil de longe, no livro, nos artigos. No dia a dia é complicado, né? É No WhatsApp é complicado. fácil medicina também. É isso. Tá bom, Caterina, um abração aí. Obrigada, foi um prazer. Tchau, até mais. Tchau. Vamos para a próxima. Olá, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo. Eu sou a Mariane, sou de Goiânia, Goiás. Goiânia, oh, rapaz, eu ia para Goiânia esse ano para um congresso agora, De no mês de pediatria. agosto. Tive que desmanchar tudo, porque o congresso se foi, né? Mas Todos tudo os bem. planos foram mudados esse ano, né? Tudo bem? Como Tudo vai? bem, eu vou bem, graças a Deus. Vai lá, Na conta aí verdade, sua dúvida. a minha dúvida eu sou fiscal da Vigilância Sanitária e hoje eu estou de licença maternidade, com um bebê de 4 meses, nasceu logo no comecinho aí da pandemia. E a minha preocupação é quando eu for retornar com 6 meses, né, de licença, sobre todos os cuidados. Estou em aleitamento materno, pretendo continuar, né, até 2 anos. E o meu primeiro filho eu aumentei até 3 anos e meio. Maravilha, olha aí, coisa boa. Então, assim, eu estou muito apreensiva com isso, assim, com os Eu cuidados, entendo. com os CPIs, como eu tenho, quando eu retornar para casa, quais cuidados eu tenho que ter, né? Na verdade é assim, veja só. Primeiro, quando a gente sempre fala assim, essa palavra risco, que todo mundo fica com medo e usando, é uma palavra que vai muito para os protocolos médicos que demandam, é uma demanda para que nós que atendemos, a gente vai atender um bebê, como por exemplo, sei lá, o seu bebê com um quadro febril, a gente tenha um cuidado redobrado, um olhar mais cuidadoso ainda, sendo que são crianças que ainda de fato estão com o sistema imunológico em desenvolvimento, né? Esse é um ponto para levar em conta. Segundo ponto é que a gente sabe que as lactantes, elas são, digamos assim, elas desempenham nesse momento, né, no momento de uma pandemia, uma tarefa muito importante de proteção para esses bebês de risco. Então, tem alguns protocolos de medicina do trabalho que estão estendendo o período que as lactantes possam ficar com esses bebês, pelo Uhum. menos até um ano, levando em conta o risco que esses bebês têm. Não que elas têm, mas que o bebê teria. Então, isso é uma coisa para checar. Tá. Se no seu... é até bom checar antes, né? Agora, saber como é que tá. Porque eu já vi alguns colegas que fazem medicina do trabalho colocando que estão tendo o bom senso de pelo menos trabalhar com essa, por exemplo, se você puder trabalhar com tarefas administrativas em home office, você vai ser deslocada É, por esse fato, né? tá. Na eventualidade de você ter que voltar, duas coisas são importantes que eu falo. Para continuar o aleitamento, fazendo o quê? Ordenha, deixa o leite materno armazenado em casa, pede para alguém oferecer, por exemplo, via copinho, copo colher, várias opções que tem. Evitar Tá. a mamadeira se puder, né? Porque Aqui foi zero, atrapalhar um monte de zero coisa, mas problema. também não vamos queimá-la na fogueira se o jeito for dar mamadeira, vamos ter bom senso, né? Tá. Assim, cada bebê é um. E eu acho que a questão de sair e voltar de casa é lembrar o seguinte: a transmissibilidade do vírus, ela pode ocorrer no período pré-sintomático, sim. Porém, se você trabalhar com o público e usar as proteções, que seria máscara, e se você andar muito, né, como você é fiscal, não sei se você sai muito, entra em um lugar, sai de um lugar, se puder usar proteção ocular também seria importante. Eu falo assim, proteção ocular não é para quem vai andar no meio da rua, quem vai circular muito,
é quem vai no local onde vai ficar tendo contato ao público e não dá para garantir essa coisa muito próxima, né? Então, por exemplo, eu mesmo, quando vou no consultório, mesmo sendo às vezes um consultório só para examinar rapidamente uma criança que não está com sintoma nenhum, eu coloco os dois, né? Uma máscara, no meu caso N95 e um face shield, né? Então, eu acho que é importante levar em conta isso. Eu vi até hoje uma fala, mais uma daquelas falas assim que a gente fica, meu Deus, pode ser que a OMS recomende que se use sempre proteção ocular nesses casos, mas assim, pode ser, a gente fica meio, né? E eu falo assim, na dúvida, use a melhor proteção, você que iria lidar com o público. A volta para casa, sim, aí levando em conta isso, se você está assintomático, chega em casa, não pega imediatamente no bebê, vai, coloca sua roupa lá no banheiro, no saco, toma um banho, né? Se lava bem e não está assintomático, mas não teria necessidade de fazer outras grandes coisas, não. A transmissibilidade é muito por gotículas mesmo, a aerosol dentro de casa não é relevante, não é uma coisa assim que a gente se preocupe. E existe a transmissão do pré-sintomático? Sim, existe. Mas a gente leva em conta de que provavelmente, num contexto de proteção, você vai ter um risco baixo de adquirir. Zero, não existe para ninguém. Eu saio, volto, o cuidado que eu tenho é deixar no meu sapato no cantinho, apesar de eu achar que isso não é tão importante, sapato não deve ter coronavírus lá. Chego, vou, tomo banho, coloco a roupa e acabou-se. Entende? Então, assim, eu acho que seria isso. Mas para você, o principal é a questão de verificar se você já não teria direito de programar um ano, que aí ia aliviar a sua cabeça, né? Sim, Era muito. essa a dúvida? Sim, e assim, o senhor tem algum colega que eu possa entrar em contato? Ou para eu já tentar ver algum material, alguma coisa? Eu acho que era melhor você primeiro contactar o Serviço de Medicina do Trabalho da sua repartição, porque são protocolos locais. Eu falo que tem uma colega que que é médica aqui da Judiciário, e ela falou que o Judiciário decidiu isso aqui na Paraíba, de deixar as lactantes em home office, lógico, não é estender a licença. Eu entendo. Colocar elas na preferência. Trabalhar em home office. Quem sabe você, né? Existem trabalhos burocráticos e você possa negociar não, isso. existe, tem muitos. Isso, e sem dúvida, isso é uma medida plausível, certo? Isso é uma coisa que uma pessoa de bom senso vai entender e, de fato, nenhum médico, se for preciso, vai dar um laudo, alguma coisa assim, atestando isso nesse momento. A pediatra dele, né, se precisar, ela fornece, afirmando, né? Mas já acalmou meu coração, porque, nossa, você imagina como que eu tô. Não, eu sei, mas olha, também vai haver um momento em que a gente vai ver as coisas assim, diminuírem, né? Essa onda passar, não é essa hora ainda. Mas eu acho que a gente vai passar por um momento em que a gente vai estar esperando a vacina, mas aí já vai estar numa diminuição dos casos. E aí vai entrar a responsabilidade de cada um de não fazer de conta que o vírus desapareceu. Mas pelo menos sair um pouco dessa ansiedade, porque isso está fazendo muito mal também para as pessoas. Né? Atrapalha o sono, uma série de coisas. É uma luta diária, assim, você não entrar nessa, mas se cuidar, mas não ficar totalmente paralisado. Porque a cabeça também, se a gente entrar numa espiral de ansiedade, a imunidade cai também. Tá, então, tá bom, um abraço, viu? Outro. Boa noite. Boa noite. Só para a pessoa que perguntou aqui, máscara para amamentar é só se tiver sintomático. Se não tiver sintomático, não tem necessidade de máscara. Tá? Se tiver sintoma, né? Bora lá. Tô pegando aqui, eu escolho o primeiro que tá, não tô selecionando ninguém especificamente, para depois não dizer que eu combinei. Olá. Doutor, boa noite, tudo bem? Meu nome é Daniele. Eu sou bancária, na verdade, eu não sou da área de saúde, mas eu acompanho as suas lives desde o começo e já acalmou muito meu coração, assim, e todas as suas recomendações batem muito com as recomendações do pediatra da minha filha, que tem asma, faz acompanhamento diário, assim, né, contínuo, e tá indo tudo bem, graças a Deus. A minha dúvida, na verdade, antes as minhas dúvidas nas lives eram sempre sobre o tratamento, e agora, na verdade, nem é mais, isso já tá tranquilo. É sobre as máscaras.
porque no meu trabalho eles fornecem aquela máscara de TNT, SMS tripla camada. E aí eu queria saber se ela é mais segura que uma máscara tripla camada de algodão ou se essa máscara é melhor. Que no pacote dela fala que ela é uma máscara cirúrgica, mas ela é tão fininha assim que às vezes eu fico insegura em usá-la. E você atende o público direto, assim, balcão, toda hora? Não, não atendo direto. Eu trabalho em banco, mas na parte Na administrativa, assim. retaguarda, digamos Isso, assim, né? Veja, primeiro, máscaras, a gente não tem certeza de tudo. Os estudos são um pouco conflitantes. O que a gente tem certeza é assim, quanto mais camadas uma máscara tem, mais ela serve como uma proteção de barreira. Mas uma proteção de barreira para você não transmitir o vírus caso você esteja no período pré-sintomático. Esse é um ponto, né? Porque para não adquirir o vírus, por exemplo, você que trabalha pegando papel no balcão, etc., e eventualmente pode ficar com medo daquela transmissão por superfícies que não é tão relevante quanto a gotícula, é ter a disciplina de não ficar toda hora mexendo na máscara, ajustando, pegando na parte da frente. Eu acho que isso é muito importante. E quando for tirar a máscara, lembrar de lavar muito as mãos, porque sua mão é que poderia ser, depois de tirar a máscara, uma contaminar. Né? Esse é um ponto. Em relação à eficiência, algodão seria eficiente desde que fossem muitas camadas. Entendi. Então, esse é o ponto. Às vezes eu vejo o pessoal com a máscara que o cara comprou um tecidozinho e fez em casa com uma camadinha só e colocou. Bem, é melhor do que não É melhor do que nenhuma, né? Mas provavelmente tem uma eficiência baixa. Então, eu acho que essa de tripla camada que estão fornecendo é uma máscara que talvez ajude mais. Mais do que a de algodão, né? Então, eu acho que seria, como ela é TNT, né? Então, TNT. é o tecido recomendado, a partir de 3 camadas. O problema é que, em relação ao algodão, existem muitas diferenças de tecido. No começo, você falou que era mais o tricoline, que tinha que ter uma camada de chiffon. Enfim, eu acho que essa sua opção é legal. Agora, quem for usar de algodão, pelo menos faça de 2 a 3 camadas, né? Não façam uma camada só, porque realmente uma camada... E outra coisa, máscara não é para ficar aqui, que eu vejo o povo no meio da rua aí, não tá comendo, não tá fazendo nada com a máscara aqui. Só esse ato, muitas vezes, da máscara ficar aqui, já passa o vírus. Já pode significar um risco de pegar. Mas eu acho que, assim, você estando na retaguarda está protegida, os seus colegas que atendem ao público diretamente, eu acredito que estariam mais protegidos com máscara e óculos ou face shield. E óculos, o face shield, tá. Doutor, só mais uma coisa que eu acompanhei pela TV, assim, um dia falando sobre máscaras, e eu peguei muito rápido, que diz que aquela máscara de tecido que tem uma costura no meio, aquela costura já porque é o uma seguinte, coisa a ruim, costura, né? Ela vai formar, buracos, digamos né? assim, fendas, que por essas fendas pode, não só pode vir a gotícula, como também você está expelindo. É igual o pessoal que está com sintoma e usa aquela máscara que tem uma válvula. Aí o que é que acontece? Essa era a minha próxima pergunta, sobre a válvula. Ela exala e ela tem uma válvula para inalação. Aí você está lá transmitindo o vírus, jogando o vírus através da válvula. Então, no caso, se for usar uma N95, usar que não tenha válvula. Tem válvula, Por exemplo, eu uso somente sem válvula. A máscara com válvula, ela é confortável, né? Porque só quem usa um N95 sabe que é um inferno. Você tem que, se for claustrofóbico, não é que eu vejo o povo dizer aí que vai passar mal nem nada, mas quando você coloca a N95, realmente dá uma sensação muito puxada. Quem está com a N95 com válvula, na verdade, ele se protege, mas ele não protege os né? outros, porque eu não falo protege assim, os máscara, outros, hoje máscara é igual a vacina. A gente muitas vezes se vacina em busca de formar uma imunidade de rebanho e ajudar quem não pode se vacinar. E é a mesma coisa, eu acho, hoje a solidariedade de usar máscara. A gente vai estar evitando que as pessoas no período pré-sintomático não transmitam para os outros.
Então, na Certo. verdade, eu acho que é mão e máscara. É a melhor prevenção do momento. Não é nenhum remédio, não é nada disso. É mão e máscara. Cuidado, lavagem das mãos, cuidado nas máscaras. E o povo que bate muito papo com o público, que atende muito cara a cara, aí um óculosinho já Um ajuda mais óculos também. também. Tá Entendi. Tá bom? bom, doutor. Beleza, Um muito obrigada. abraço, viu? Um Tudo de abraço. bom. Até mais. Vocês estão vendo aí que não tem nada combinado, né? Não é preciso que eu fosse combinar com esse povo de longe. Vamos lá. Próxima. Acho que é Ana Paula, né? Pelo nick aí eu vi que é Ana Paula. Doutor Flávio, Tudo bem? tudo bem? De onde você é, Ana Paula? Cariré, Ceará. Oh, rapaz, olha aí, o Ceará por enquanto tá ganhando. É, Vamos lá. a minha pergunta, doutor, é assim, a respeito de voltar às aulas. Você acha seguro ao retornar às aulas a gente está mandando as crianças sem ter uma vacina Veja prevista? só, Ana, essa pergunta que todo mundo está fazendo no mundo todo, né? É muito difícil porque eu falo que gera reações muito apaixonadas e ela não tem uma resposta sim ou não. Todo mundo quer uma resposta binária hoje em dia, né? Todo mundo quer uma resposta sim ou não, contra ou a favor. E eu falo que existe um espectro de situações, né? Então, assim, o que é que eu falo? Primeiro, um pressuposto básico para a volta às aulas é que exista um momento do vírus no local que se cogite a volta às aulas, que seja um momento do vírus em queda, em franca queda. Não se pode cogitar voltar às aulas em um local onde os números de infecções estejam em ascensão. Isso acho que digamos assim, isso é uma coisa que ninguém discute. Ninguém vai dizer que não. Segunda coisa importante, a gente sabe que cada escola, em cada cidade, em cada local vai ter uma condição diferente, né? A gente tem escolas com possibilidade de distanciamento, com possibilidade de fornecimento de locais para lavagem das mãos, com número de professores adequados. E a gente sabe que tem muitos locais no Brasil que não vai ter a menor condição disso. Acho que você concorda com isso também. Então, esse é outro ponto. O terceiro ponto que eu acho que as pessoas também precisam refletir é o seguinte: existem pessoas que o fato das coisas estarem voltando ao normal no país, terem que voltar ao trabalho, terem que voltar a sair de casa, vai significar que as crianças vão ficar muitas vezes sem ter com quem ficar. E aí, como é que a gente vai, digamos assim, resolver essa situação? Por isso, em outros países, houve locais, creches, escolas que se mantiveram abertas. Entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar tudo isso junto para tomar uma decisão equilibrada. Não se pode também esquecer dos funcionários dessas escolas, que podem ser de risco, dos professores, das pessoas do administrativo. Então, a gente tem que englobar nessa situação as crianças que podem estar sendo prejudicadas por não estarem indo para a escola, ou não tendo sequer AD, né? Você vê assim, é fácil para mim ficar comodamente dizendo meu filho não volta, se meu filho está tendo EAD em casa e minha filha está tendo. Mas para uma outra pessoa que vai ter que voltar ao trabalho e a criança não está tendo nada, nem EAD, não tem celular, não tem nada, essa criança vai sofrer já, digamos assim, uma desvantagem mais do que já tem. Porque os outros vão poder voltar a estudar e esse aqui não vai ter escola pública voltando. Então, eu acredito que a gente precisa resolver isso em conjunto, levando em conta todos os atores. E outra coisa, o Brasil é um continente, o Brasil não é um país, do ponto de vista territorial. Então, lá na sua cidade, não sei como é que está a situação, pode estar uma situação relativamente tranquila e pode se decidir voltar. Aqui na minha cidade já pode não estar nesse momento. O vírus tem momentos no Brasil inteiro agora. Então, cabe uma avaliação de toda a sociedade envolvendo os professores, os funcionários, os epidemiologistas, para tomar uma decisão segura. O fato é que eu digo o seguinte, a gente também não pode garantir que a gente vai ter uma vacina até dezembro. E aí eu pergunto,
E aí, será que a gente vai entrar janeiro, fevereiro, março, abril, se não tiver a vacina sem as crianças na escola? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão toda, entendeu? Mas fala aí, como é que tá a situação aí? O que é que você pensa sobre isso? Tá me Eu não ouvindo? ouvi. Você está me ouvindo agora? Agora estou. Como é que está a situação aí e qual é a sua opinião como mãe sobre essa situação? Porque, assim, meu filho estuda na escola particular. A turminha dele são poucos alunos, só são 12, né? Mas, assim, aqui em casa, eu e meu esposo, a gente teve a Covid, mas ele não apresentou nenhum sintomas. Aí o médico disse que não havia necessidade de eu testar ele. Como ele não apresentou nenhum sintoma, não tinha necessidade. Perfeito. Aí, assim, mas aqui na minha cidade já teve uma queda de casos, já diminuiu bastante. Aí a previsão para retornar às aulas é agora em setembro. Mas aí eu fico preocupada porque tem problema de cansaço, aí eu tenho medo de... Pronto, é outra coisa importante. Cada criança que tenha alguma condição de saúde que precise de avaliação, deve ter garantida uma avaliação médica prévia para decidir se é seguro ou não voltar. Porque é o seguinte, se ele tem uma asma leve, ele não é grupo de risco. Entende? Agora, se ele tem uma asma moderada para grave, ele já colocaria num grupo de risco. Então, a gente já consideraria esperar um pouco mais. Então, eu acho que é outra condição que você lembrou muito bem aí. Todas as crianças que tenham fator de risco precisam ter garantido por parte dos gestores uma avaliação médica séria da sua condição. Para o médico que acompanhe tomar uma decisão baseada nos protocolos que a gente já tem. Mas assim, se ele tem, por exemplo, uma asma leve, não é uma condição que tiraria ele desse retorno, né? Mas eu acho que assim, o principal é entender que a gente precisa dar vazão às necessidades dos pais que não querem, não se sentem seguros agora, fazendo seus filhos voltarem. Pelo menos até o fim do ano, acho que deve ser assim, o que chama modelo híbrido, e dar a condição dessa criança estudar em casa. E os que precisam voltar ou querem voltar também precisam ter sua condição atendida. Eu acho que a gente tem que encontrar um caminho para os dois. A gente não deve nem excluir um, nem excluir outro, nem obrigar nada agora. Acho que a gente deve... acho que a França fez isso no começo, queriam obrigar, depois eles deixaram para uma decisão compartilhada e sem ter obrigatoriedade, pelo menos até o fim do ano. Eu acho que esse é um caminho bom. Tá certo? Ah, ótimo, muito obrigada. Mas obrigado. A pergunta foi boa porque eu sabia que ia aparecer e aí dei minha opinião aí, tá bom? A dinâmica foi muito boa, essa dinâmica que a gente está tendo aqui. Beleza, um abraço, viu? Tchau. Tchau. Olha, ixi, olha a invasão aqui, ó. É a Manu, essa aqui. Falou, oi, pessoal. Ai. Vamos lá, vamos chamar mais um aqui na Paula. Tchau. 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 Ana Paula. Ana Paula. Celular. Esse mato é daqui, escolhido. Ele chamou seu nome. Botei aí, Cocô. Alô? Alô? Tô falando contigo. Eu não botei não. Botou, tá ali, Ana Paula. Coloquei não, doutor, foi por engano. Então tá. Eu tô só ouvindo. Então um abraço. Ô, Tchau. A gente até se diverte, tá vendo? Bora mais. Não tô vendo aqui, o nome é Mônica. Eu não tiraram aqui não sei porquê, os comentários, mas vamos lá. Olá. Essa aí também tá ouvindo. Só ouvindo. Vamos para outra. Já acaba. Vamos mais. Acho que é Kelly aqui, pelo que eu tô vendo. Olá. Boa noite. Tudo bem, Kelly? Tudo bem? Fala de onde? De São Paulo.
São Paulo, capital, né? Isso. Muito bem. E aí, como vão as coisas? O que é que você queria saber? O que eu queria saber é assim sobre o meu filho, eu tenho um filho de 4 anos e ele ficou muito tempo doente. Quando eu sou nova em São Paulo, mas sou de Manaus, Amazonas. Entendeu? Eu morava na cidade e agora estou morando em Alphaville. Uhum. Ele vivia doente lá, né? Ele pegou derrame pré-oral, né? Uhum. E ficou um tempo internado Uhum. na UTI, né? Em casos de grave. Qual a E idade depois, dele agora? 4 4 anos. Tá. 4 anos. Aí foi ficando. Depois ficando doente, assim, pulando de médico pro outro, não sabendo o que ele tinha. Por isso que eu comecei a seguir o senhor. Que eu li todas as coisas de tosse do senhor. Que o senhor colocou. Eu já tava paranoia com isso, porque eu não aguentava mais de viver no pronto-socorro com ele. Mas agora eu entendo que é um processo. E quando eu vim para cá, para a família, ele melhorou muito a saúde dele. Mas ele é alérgico. Qualquer picadinha, eu descobri isso. Depois de tudo isso que aconteceu, essa história toda dele em São Paulo, ele é um menino alérgico. Qualquer picadinha que um bichinho pica ele, incha. Fica inchadão. Uhum. Incha tanto que parece que fica um tumor, assim. Uhum. Então, veja só. ele vive no antialérgico. Ele é totalmente vive no antialérgico. Eu quero Sobre saber essa parte Ah, respiratória que ele teve, é aquilo que eu falo, que eu falei até para a pessoa anterior. A gente tem que avaliar a criança. Por exemplo, seu filho teve lá esses quadros respiratórios, talvez uma pneumonia por derrame pleural, e aí a dúvida que as mães ficam é assim: será que o meu filho é grupo de risco para Covid ou não é? Vai depender de se há um diagnóstico de uma condição crônica nele, e se essa condição crônica respiratória é leve, moderada, grave, controlada ou não. Entende? Então, o caminho para determinar risco numa criança que tem algum problema de saúde anterior ao renal é a avaliação médica. Entendeu? entendi. Mas ele é quadro de risco? Então, como eu estou lhe dizendo, a depender do que ele esteja agora e desse diagnóstico dos problemas anteriores. Entendeu? Não dá para afirmar só por essa informação, porque ele pode ter tido uma pneumonia anterior e agora o pulmão dele está ok. Mas Tá. precisa da avaliação médica para dizer, tá bom? Ah, entendi. Porque, Tá assim, bom. quadros pulmonares, em geral, crônicos, são um grupo de risco. Mas depende de cada quadro para ver a gravidade, entendeu? Ah, entendi. E em relação do pronto, assim, eu sei que você está falando, mas eu quero lhe perguntar só uma última pergunta. Em relação ao pronto-socorro, tipo, eu morri de medo agora. Ontem ele deu um acidente na porta. Aí eu tive que ir lá. Eu fiquei com medo, doutor. Desde a pandemia eu não vou no pronto-socorro. Ninguém deve ficar com uma emergência em casa com medo da Covid-19. Ele tem 4 anos, bota uma máscarazinha, máscara em você e vai lá. Provavelmente, nos hospitais pediátricos agora, ainda menos casos devem ter. Então, além de ser seguro, o pessoal lá toma cuidado. É então, verdade. numa situação dessa, ninguém com quadro de emergência deve ficar em casa sem procurar atendimento. Ah, Entendeu? tá bom. Tá bom? Tá. Obrigada, Um abraço, eu sou viu? fã. Um abraço. Eu leio tudo seu. Tá bom. Tchau. Eu tive uma história aqui da pandemia. Olha, desapareceram os comentários. Não foi culpa minha, viu? Não desativei. Eu tive história aqui na pandemia. Eu cheguei em casa, fui resolver uma situação com minha esposa. Quando eu voltei, estava minha filha chorando. Chegou aqui a Manu e Pedro, o meu maior. 2 crianças sozinhas dentro de casa. Você já sabe o que prevê, né? Brincando na rede, ela caiu, bateu o queixo, abriu o queixo. E a gente ficou assim louco. A sorte dela, azar meu, eu, pai pediatra, tive que arrumar um kit de sutura e fazer uma sutura dela aqui em casa.
eu pude fazer isso. Mas se acontecesse a mesma coisa com um de vocês, naturalmente vocês tinham que ir numa boa para fazer essa sutura no hospital, certo? O pessoal do hospital toma os devidos cuidados em relação a eles, para os pacientes, e vocês têm que ir. É muito preocupante que alguns estudos mostraram que crianças com condições crônicas estavam ficando em casa e indo muito tardiamente buscar o atendimento. E aí, quadros outros, porque outros vírus, outras doenças não deixaram de acontecer, normalmente estavam chegando mais graves no hospital, porque as pessoas estavam evitando ir ao hospital. Mas vamos deixar claro, qualquer urgência e emergência deve buscar atendimento, é claro, é óbvio, né? Então, assim, não deixem de ir. Vamos lá, mais um, tá quase terminando, acho que essa vai ser a última. Mas eu acho que eu sei quem é esse rapaz aqui, eu vou botar ele sabendo quem é. Se for não sei se é o Estevão, não, acho que não. Porque tem um amigão, o Estevão, que é lá acho que é do Rio Grande do Sul, não é ele não, é outro Estevão. Tudo bem, Estevão? Tudo bem, doutor? Fala de onde? Falo de Brasília. Ô, rapaz, Brasília, terra boa também, tem uns amigos aí. Como é que vão as coisas por aí? Dentro do possível, tudo em paz. Muito bem. Vamos lá, pergunta aí o que é que você queria conversar. Vamos lá, doutor Flávio, minha dúvida é a seguinte. No meados de março, eu fui quase internado por uma inflamação de pulmão. Então, tive uma bronquiopatia. E desde então venho tratando com corticoides inaláveis e, segundo a pneumologista que está me acompanhando, disse que eu sou grupo de risco para o Covid, né? A minha dúvida é com relação ao convívio com minha filha, porque nós somos separados, eu e a mãe dela, e eu desde então tenho evitado de trazê-la para minha casa, porque ela tem contato com outras pessoas também, do lado da mãe dela, né? Vai sempre na casa dos avós, então eu já não consigo ter muito um controle com relação a isso. E o que eu optei foi por visitá-la ou do lado de fora da casa dela, ao ar livre, né, usando máscara, e temos andado de bicicleta e tudo mais, mas isso tem realmente me afligido, assim, porque já tem bastante tempo que não tenho tempo dentro de casa com ela. Imagino que outros pais também possam estar passando por isso. Dureza. Queria saber essa orientação. É difícil. Olha, veja só. A criança, ela transmite doença. Isso aí eu vejo muita desinformação quando diz assim, criança não transmite Covid-19. Isso não é uma verdade. O que a gente fala é assim, no início, a gente dizia que as crianças poderiam ser disseminadoras da doença. O que seria um disseminador? Né? Como a criança não faz os cuidados de etiqueta respiratória, etc., elas poderiam transmitir de forma intensa o vírus. Como acontece, por exemplo, com o vírus da influenza. Os estudos mostraram que elas transmitem, porém não mais do que as outras pessoas. Então as crianças não são disseminadores. Segundo ponto, as crianças normalmente têm quadros leves e os quadros leves normalmente eles não estão transmitindo com alta carga viral. Acho que isso é um ponto positivo, tá? Pelo menos com a mesma carga viral, não são maiores cargas virais. A gente sabe que os quadros mais graves estão associados a mais carga viral e talvez, consequentemente, mais tempo eliminando o vírus seria mais complicado. E o terceiro ponto, eu acho que você está fazendo certo inicialmente. Até que o vírus esteja num momento de diminuição aí, porque eu sei que Brasília teve um pico recente, a forma de se encontrar em ambiente aberto, tendo cuidado de lavagem de mãos, tomando um pouquinho mais de cuidado, vai ajudar na sua proteção, né? Então, assim, eu não considero que ela seja uma criança que vai ter mais risco do que qualquer outra pessoa de lhe transmitir em geral, tá? Porém, como você tem uma pneumopatia crônica, tomar os cuidados de ser num ambiente, não ficar num ambiente fechado. Se for possível, né? Se ela tolerar o uso de máscara, aí pode dar um abraço de máscara? Pode dar um abraço de máscara. Até que a gente tenha certeza de que o vírus está circulando com menor intensidade. Até que numa região do país
exista pouca circulação do vírus, do coronavírus, a gente precisa proteger aquelas pessoas de mais risco. Não significa evitar totalmente o contato. Isolamento social não é a pessoa se isolar do mundo, é a pessoa ter um dado distanciamento, principalmente se for de risco. Então, se isolar socialmente, a gente usa muito esse termo, né? Mas é assim, isolamento social seria para a gente ir para dentro de uma caverna. E ninguém ia sobreviver tanto tempo dentro de uma caverna sozinho, né? Eu acho que a gente Verdade. toma um pouquinho mais de cuidado, viu, Estevão? Mas assim, a onda passa. E na hora que a onda passa e a gente tem uma tranquilidade maior, aí eu acho que você vai poder ter naturalmente o contato que tinha antes com ela, desde que você dê uma checada com sua médica, se a avaliação pulmonar está sob controle, se a doença está tudo tranquilo. Naturalmente, para os grupos de risco, eles serão os primeiros a receber a vacina. Então, você tem uma boa perspectiva, uma perspectiva otimista, porque você vai entrar na fila primeiro e com muita razão e com justiça, para você e os demais que são grupos de risco para serem protegidos, tá certo? Perfeito, perfeito. Te agradeço bastante a atenção, doutor. Fica com Deus. Até mais. Vamos ver se dá para mais um aqui, o último. Nem sei se vai dar. Se encerrar aí a live, não fiquem com raiva de mim. Peraí. Ô, negócio. Vamos lá. Eu acho que é Maria Cecília. Não sei se é Maria Cecília é a filha, porque bota Maria Cecília, Biel e Gabriel. Vamos ver quem é. Olá. Olá, doutor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Maria jóia. Meu Cecília, nome é você? Maria Cecília, a fotinha do meu menino. Ah, muito bem. Prazer, viu? Também gosto demais do seu Instagram. As suas colocações são sempre muito oportunas. E eu sou sua colega, eu moro aqui em São Paulo, eu sou pediatra também. Boa, Maria Cecília. Olha aí, que bom. Pois é, eu tenho aprendido muito com o senhor. Obrigada, tá? Ah, obrigado também. A minha pergunta é mais no sentido em relação ao que o senhor acha. Eu trabalho muito em pronto-socorro aqui em São Paulo. Esse é meu menino, Gabriel, 18 E aí, meu anos. amigo? Eu queria falar, o que o senhor acha em relação à mudança comportamental das pessoas em relação à ida ao pronto-socorro? Porque eu percebi uma mudança, assim, grandiosa, imensa em relação à ida das pessoas, né? Anterior à pandemia e agora, a ponto até, assim, da gente ter pediatras desempregados em São Paulo. A gente não acredita nisso, mas é verdadeiro. E a gente viu que as pessoas vão por motivos... não estamos aqui para julgar ninguém, mas por motivos todos que a gente pensa, desde a busca de atestados, até para os pais, muitas vezes, até por questões muito óbvias que não seria necessário expor uma criança aí. O senhor acha que com essa questão da pandemia, essa mudança, ela vai se manter ou o senhor acha que não? Vou ser sincero, eu acho que não. Quando abrir geral aí, volta a rotina do ser humano, principalmente dos pais ansiosos, angustiados, que procuram a emergência com medo de qualquer sintoma menor. A gente gostaria que eles entendessem uma coisa muito importante. Eu acho que foi um aprendizado, né? Crianças que convivem com crianças trocam vírus fora, nas festas, nas escolas, nos aniversários. E a maioria desses vírus, como muitos devem ter ficado em casa com seus filhos com os vírusinhos que antigamente iam para a emergência, com 2, 3 dias, medicando os sintomas, hidratando, cuidando ali, eles melhoram. Então, talvez as pessoas possam ter percebido nessa quarentena que as nossas orientações na puericultura, olha, não vai para a primeira febre com o menino para a emergência se ele estiver animado, só vai se ele estiver mal mesmo, vomitando tudo que come, etc. Talvez isso traga, eu espero que traga um aprendizado. Tem a questão da telemedicina também, né? Que eu acho que foi um fator que ajudou a fazer esse meio de campo e eu acho que vai complementar depois, né? Ou seja, a gente vai ter a telemedicina como um acessório para até ajudar nessa questão. E eu acho que, assim, a minha preocupação é que a gente não deixe de cuidar daqueles casos mais crônicos, né? Que eu estou preocupado com esses, porque depois da pandemia vai vir uma onda de pacientes crônicos que estão descompensados em casa e as famílias com medo. Então, assim, a gente tem que estar preparado
para tudo. Eu acho que esses aprendizados que as famílias vão ter que entender e confiar nos seus pediatras quando eles dizem, se o menino estiver animado, dá muito líquido, medica em casa, não vai para emergência, porque na emergência às vezes é até um lugar bom você pegar os vírus lá, um monte de menino tossindo. E aí eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que se reposicionar em vários sentidos, né? Então, eu, por exemplo, de uma hora para outra, tive que abrir um novo consultório na telemedicina. Eu acho que para alguns pediatras isso vai ser um caminho, de ter umas duas coisas ajudando. Para o médico da emergência, para o pediatra da emergência, eu acho que ele vai precisar ter muito tato para lidar com esses quadros crônicos que vão chegar. Eles precisam estar atentos a isso aí, né? E aí eu acho que a gente precisa fazer uma discussão, digamos assim, a pandemia vai mudar e quem achar que não mudou a pediatria está enganado. Né? Toda a medicina, né? E aí eu acho que como profissional a gente precisa refletir, se adaptar, avaliar e não ter aquela ideia, eu acho que é até romântica, de dizer assim, quando a pandemia acabar, volta tudo igualzinho como era. Eu não acredito que isso vai acontecer, pelo menos por um longo tempo, sabe? Mas assim, eu repito, né? Eu tenho muito receio que crianças estejam em casa com quadros graves, com quadros de doença crônica descompensada e essas que precisavam mais da avaliação não estejam tendo. Eu acho que o pessoal, os colegas falaram, por exemplo, muito diabetes tipo 1, Diabetes. Né? Chegando grave, porque as mães ficam com medo, asmáticos que estão em crise grave não procuram. E eu acho que assim, a gente precisa entender que os pais que precisam de emergência têm profissionais preparados e seguros e em segurança para atendê-los. E as famílias que estejam com seus filhos com quadros leves, que busquem uma forma de evitar o pronto atendimento para justamente deixar espaço para esses casos que realmente estão precisando, né? Então, assim, depois da pandemia a gente pode conversar de novo e ver como é que ficou. Mas eu prevejo que alguma coisa não vai, digamos assim, essa calmaria não vai durar muito tempo, até porque, não sei se você concorda comigo, quando as crianças voltarem para a escola, e as pessoas precisam entender isso, elas vão voltar a trocar os 1000 vírus. E ninguém precisa ficar maluco achando que tem uma nova pandemia de Covid só nas crianças. Eu estava vendo um artigo hoje bem interessante, que saiu no Clinical Pediatrics, mostrando que a maioria dos casos que chegaram numa emergência agora, com quadro de suspeita de Covid, era rinovírus, não era Covid. Então, eu sempre falo o seguinte, vai ter o mesmo sintoma de Covid na escola, mas nenhum vai ser Covid-19. E a gente precisa estar ciente, preparado, os pais também, que os vírus diminuíram porque estamos dentro de casa. Quando a criançada começar a sair, todos aqueles vírus tradicionais das crianças, eles vão ter as escoletas todas, né? Tá certo. Aí, doutor Flávio, então a gente podia, já que somos ambos pediatras, deixar um alerta aqui para os papais, para as mamães, para lembrarem de fazer a puericultura, de ter um médico que acompanhe seu filho, né? Isso é muito importante, isso não é brincadeira, não é porque a gente não quer atender a sua criança no pronto-socorro, a criança precisa ter um médico que conheça ela, que coloque... Muitas vezes os pais chegam lá, doutor, o peso tá bom? Não tem como avaliar o peso numa consulta que dura 10 minutos, talvez, não é? Então, para as mamães e papais lembrarem disso, é importantíssimo que sua criança eu acho que acompanhamento pode, né, com segurança. A gente já está no momento que a gente pode ir voltando. Quem sabe o seu pediatra pode, por algum motivo, é grupo de risco, não está atendendo plenamente no consultório, mas pode dar um suporte inicial por telemedicina a você, né? Até que daqui a pouco ele volte a atender. A rede pública precisa voltar a atender, de alguma forma, as rotinas e as emergências precisam cuidar das emergências agora. Eles precisam... eu acho que a gente, aos poucos, pode ir voltando a uma normalidade. Lógico, não é da noite para o dia, né? Tem adaptações que precisam ser feitas. Mas eu concordo com você que a gente tem que continuar o cuidado com as crianças, especialmente se sua criança tem alguma condição crônica. Ela precisa de um atendimento para uma avaliação.
para uma avaliação até de risco, né? Eu acho que isso precisa ser garantido especialmente na rede pública, sabe? Porque, assim, a gente sabe, a gente que lida, não sei se você trabalha na rede pública, mas eu vejo que Também. estão tendo muita dificuldade de ter um atendimento de rotina. Sim, Mas é isso. muita. Muito obrigada, Um viu? Foi um abraço, prazer. viu? Tudo de Obrigada por bom. tudo. Até Tchau. mais. Eu pensei que fosse acabar aqui, porque já está com 1 hora e pouco, mas eu vou fazer só mais um, porque eu vou jantar, já tem mais de 1 hora, né? Vamos começar aqui. Vamos lá, mais um aqui para terminar. Acho que é Tarsila, pelo que eu vi aqui no nick. Olá! Olá, doutor, boa noite. Tudo bem, Tarsila, né? Isso. De onde, Tarsila? Paulo Afonso, na Bahia. Ah, rapaz, o lugar que eu tenho vontade de conhecer e nunca conheci. Mas vem quando passar a pandemia. É isso aí. Paulo Afonso é um paraíso, né? Em termos de natureza. Isso. É isso aí. Como é que As vai? minhas Diga aí. dúvidas foram, ao longo da live, foi esclarecendo. Mas, seguinte, tem uma filha de 3 anos, asma, caso moderado, toma corticoide inalatório 2 vezes por dia. E dia 10 fazem 5 meses que estamos dentro de casa. Olha aí. Muito bem. Qual a idade dela? Muito estressada. Acompanhar atividades online já é muito difícil. Enfim, temos os tios dela, os padrinhos, que estão isolados com um bebê de 2 meses e tomam todos os cuidados. Os avós também, só que trabalham e vão na rua. Nesse período, ninguém adoeceu. A pergunta é, as visitas, como é que fica essa vida Bem, durante a pandemia? eu tenho falado o seguinte. Se todos estão assintomáticos e isolados, poderiam se encontrar, primeiro, os adultos fazendo distanciamento e uso de máscara. E as Os avós não. A avó cuida da mãe, da minha avó que já é idosa, 90 anos, e meu pai trabalha, porém, com máscara, com face e com distanciamento importante. Mas só. não tem contato com outras pessoas. Os adultos precisam, em um eventual encontro, estarem distanciados. Não se pode exigir isso para as crianças, concorda? É impossível, só se amarrar o menino. Né? Se for um pequeno, não tem jeito. As crianças, se ela tolera a máscara, para um encontro desse seria até legal. Se não tolera a máscara, se os adultos estiverem protegidos, o risco é menor. Mas não tem risco zero. Mas eu falo assim, eu vou dar um exemplo meu mesmo aqui. Minha sogra mora aqui, meu sogro, estão isolados. Quando nós vamos lá e vamos vê-los, ficamos no terraço, sentados, distanciados e de máscara. Tem minha sobrinha que mora lá e minha filha vai, ela usa máscara, minha sobrinha não. Ninguém adoeceu até hoje. Olha que eu sou médico, né? O povo acha que eu sou radioativo, estou carregando coronavírus para todo lado. E não estou, nem peguei. Então, Na escola, eu acho que a gente precisa... Na escola era assim, era uma semana, 5 dias na escola, de segunda a sexta, 3 semanas em casa com crise asmática, que só tratava com... Aí, essa questão da escola, eu acho que tem que esperar um segundo momento para ela. Tem que deixar... Eu faço parte daquele grupo que diz assim, minha filha só volta após vacina, mas o que está me consumindo é a ansiedade por estar trancada dentro de casa. 5 meses. Eu não acho que não possa existir essa visita entre os familiares, mesmo que esses aí saiam, desde que esteja garantido o distanciamento e o uso de máscara. Entendem? Nós não estamos em lockdown na maioria dos lugares. Eu não sei se tem alguma... Realmente eu não tenho noção que no Brasil esteja lockdown, é aquela situação que não pode dar o nariz do lado de fora. E nós não podemos, obviamente, garantir que exista risco zero. Você vê, seu pai sai, sua mãe sai com proteção, mas sai. Então, esse encontro de você estar trancado com eles é possível, desde que use máscara e esteja distanciado.
vai fazer uma diferença muito grande você encontrar pessoalmente. Não vai mesmo de máscara, conversar, bater um papo no terraço, um papo tranquilo. Então, leva, entendeu? Não tem essa... Agora, entenda. Nunca eu posso dizer que é risco zero qualquer encontro. Eu saio da minha casa, a gente vai para qualquer lugar, pode acontecer. Mas se estiver de máscara e se estiver distanciado, principalmente os adultos, esse risco é muito baixo. Tá entendendo? Então, assim, eu não sei se você viu, depois você procura na internet, a Suíça foi um dos primeiros países que diz assim, os netos podem abraçar os avós. Eu não estou dizendo que é para menino ficar se agarrando, beijando o avô, lambendo o avô o tempo todo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que lá foi um país que fez o contrário do que foi a recomendação dos outros lugares e, pelo jeito, não deu problema, não. Entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que preservar a saúde e também preservar a sanidade mental, física, emocional. Não é verdade? Então, assim, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu estou trancado sem ir lá na casa da minha sogra. Agora, eu chego lá, eu tiro a máscara e fico abraçado com ela? Não, de forma nenhuma. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que dá para programar uma visitinha nessas condições, né? Nessas condições de um cuidado. Não vai ser aquela visita normal, mas pelo menos vai um olhar para o outro de perto, que esse vídeo aí não resolve tudo, não. Ok, entendido, doutor. Tá? Tá bom. Isso aí, Obrigada. Tudo bom. E o senhor continua na nossa ajuda para as mães das tosses da noite. Obrigada. Ainda bem que você está comprovando que o lambedor é bom. Funciona. Quer dizer, a receita não é minha, né? Você que é nordestina sabe que é da tradição da nossa cultura, né? Já fiz de tudo. Mãe de asmático, a gente tenta de tudo. Até tartaruga a gente consegue. Um abraço. Outro, doutor. Obrigada. Tchau. Bom, pessoal, com a Tarsila aí de Paulo Afonso, vamos encerrar essa conversa de hoje. Muito legal. Eu acho que foi... Vocês... Eu não menti na chamada. Foi uma live que vocês nunca viram, né? Vou ver se eu faço outras aí dessas. Na verdade, é também uma forma de agradecer a atenção de todo mundo que manda elogios, que que me dá esse feedback positivo. A gente tem que olhar para a gente que valoriza a gente, né? A gente fica às vezes recebendo umas pancadas dos haters aí e dá uma pancada mesmo na gente, só quem recebe sabe. Na verdade, a gente tem que olhar e ficar por perto de gente como vocês que reafirmam que o trabalho que a gente faz aqui, que é voluntário, vale a pena, tá bom? Então, continuem aí, se protejam. Como eu falei, não fiquem totalmente paranoicos, mas também não esqueçam que o vírus está aí. E a nossa proteção, a nossa vacina de hoje é máscara, distanciamento e lavagem das mãos. Nenhum remédio substitui isso. Nenhuma vitamina substitui isso. E eu tenho certeza que, como está acontecendo em outros países, a gente vai superar, lamentando muito, né, as milhares de mortes, as pessoas queridas que se foram, mas, por outro lado, sem olhar para o futuro com uma visão otimista. Porque se a gente, nessa hora, ficar pessimista, tudo vai embora. Né? Vai embora a nossa moral, vai embora a nossa vontade de viver. Tá bom? Um abraço, valeu, até a próxima.